Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 14. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 14. O Espírito Santo está nesse lugar, sua presença está nesse lugar, e és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Unge a tua palavra e ministra aos nossos corações essa noite, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do teu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com as palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para as quais são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois que são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Como é importante o Espírito Santo na nossa vida, para nós entendermos os propósitos de Deus. Como é importante o Espírito Santo na nossa vida, para nos conduzir à vontade de Deus. Como é importante o Espírito Santo na nossa vida, para nos ensinar a caminhar nos caminhos de Deus. Como é importante o Espírito Santo na nossa vida, para nós discernirmos as coisas espirituais que vêm de Deus. O homem humano, com a mente humana, uma mentalidade humana, ele não consegue discernir as coisas espirituais. Ele começa a criticar, ele começa a dizer coisas que ele não entende e nem sabe como funciona, porque se discerne espiritualmente. E quando nós temos uma mente conduzida, guiada, dirigida pelo Espírito Santo, nós conseguimos ter uma percepção maior no reino do Espírito. Nós conseguimos sugar mais do reino do Espírito. Nós conseguimos trazer mais do reino do Espírito. Nós conseguimos acessar mais as coisas do Espírito. Nós conseguimos mover mais no mundo espiritual. Porque se nós somos templos do Espírito Santo, devemos deixar de tomar o seu lugar, nos conduzir, nos guiar para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque o Espírito Santo, ele conhece bem quem somos, conhece os nossos pensamentos, o nosso coração. O Espírito Santo sabe aonde ele precisa trabalhar, o Espírito Santo sabe aonde precisa agir. Mas para que ele faça o que deseja fazer na nossa vida, você tem que dar essa liberdade para ele. Você tem que deixar o Espírito Santo realmente trabalhar na sua vida, para alcançar o propósito que Deus estabeleceu na sua vida desde a eternidade. Entenda uma coisa: a pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela é crítica, ela julga, ela fala o que não sabe e o que não deve, porque ela está raciocinando não com a mente de Cristo, mas com a sua mente racional. E o mundo espiritual se discerne espiritualmente. Quero te falar algumas coisas muito importantes. Nós precisamos entender que as armas que Deus nos deu para batalhar, para lutar, vencer e prevalecer, são espirituais. E toda a ferramenta espiritual que Deus nos concedeu para usar, quando usamos, nós vamos ter um avanço, um rompimento e um crescimento no mundo espiritual. Terça-feira agora eu cheguei do México.
Fiquei 12 dias ministrando lá. Mas eu fiquei 2 anos sem ir no México. Esses 2 anos que eu fiquei sem ir lá, a igreja continuou no mesmo nível. Uma das igrejas que eu ministro, ela deve ter mais ou menos hoje 380 membros. Há 2 anos atrás, eu tive lá a última vez. Na semana da Semana Santa, eles se reúnem da terça-feira até domingo, jejuando, desde a hora que acorda até 10 horas da noite. Às 10 horas da noite eles vão alimentar alguma coisa, mas durante o dia é oração, jejum e ministrações a cada 2 horas. E o que eles fazem durante o dia? Eles tomam água, somente. E quando eu cheguei agora na Semana Santa desse ano, a atmosfera espiritual estava no mesmo nível, os milagres estavam acontecendo no mesmo nível, a manifestação de Deus estava acontecendo no mesmo nível, não abaixou nada. Porque tudo que você constrói no espírito vai se manifestar no reino espiritual. E o pastor, ele tem esse cuidado. Às 5 horas da manhã, eles entram num propósito de oração até 7 horas da manhã. Durante a semana eles se reúnem para orar na igreja. Então eles estão sempre cuidando do quê? Do espiritual. Eles estão movendo nas coisas do espírito. E Deus está reagindo no mundo espiritual e no mundo físico. Então nós somos a igreja de Cristo. E se nós queremos ver uma manifestação maior do reino de Deus na terra, nós temos que estar dispostos a fazer coisas que não estamos fazendo, para acessar coisas que não recebemos até hoje. Um pastor amigo meu, passando uma situação muito difícil, batalhas em diversas áreas da vida dele, ele falou para mim assim: o que eu preciso fazer? Eu falei: eu posso te falar muitas coisas, eu vou te falar o que Jesus fez. Jesus, quando ele foi conduzido, levado pelo Espírito Santo ao deserto, Jesus não começou o seu ministério antes de estar com o Senhor. Jesus não curou o paralítico, Jesus não multiplicou nada sem antes estar com o Senhor, a sós com o Espírito Santo. Jesus ficou 40 dias jejuando, ele não comeu, mas tomou água, porque no final lá os anjos vieram servir ele. E quando Jesus estava ali orando, jejuando, se preparando para operar no sobrenatural, o diabo veio e veio tentar ele. E aonde que o diabo quis tentar Jesus? Na sua identidade. Se você é filho de Deus, faz isso. Se você é filho de Deus, faz aquilo. Se você é filho de Deus, faz isso. Ei, você não precisa provar para o diabo quem você é. Você tem que saber quem você é em Cristo. Você tem que saber quem você é em Deus. Um dia uma pessoa perguntou: como que o senhor aguenta tanta pancada, já passou por tanta coisa e está de pé? Primeiro, eu sei quem é Deus na minha vida. Segundo, eu sei quem é Cristo na minha vida. Terceiro, eu sei quem é o Espírito em mim. Eu sei o que é a palavra de Deus na minha vida. Então quando você sabe da sua identidade, querido, o vento pode balançar, mas você está, você vai, você vem, mas você permanece, porque você tem fundamento, você tem base, você tem raiz. Quem tem raiz não se dobra, quem tem raiz permanece. Irmãos, eu sou de um tempo que marcava oração 4, 5 horas da manhã na igreja, a gente ia orar, e era no tempo de frio. Eu sou de um tempo que marcava reunião de oração, o povo chegava: é que hora que vai começar agora? Vamos começar, dava 9, 10 horas, 11 horas, o povo estava orando. Eu sou de um tempo que era normal você ver um cego enxergar, um mudo falar, um paralítico andar. Por quê? Porque aquele povo de atrás, vou dizer, há 20 anos atrás, era um povo que queria Deus, era um povo que queria a manifestação de Deus, era um povo que queria o fogo de Deus, era um povo que queria mais de Deus. E quando Deus encontra um povo assim, querido, Deus reage. Tecnologia, coisas modernas não comovem Deus, não movem Deus, mas um coração contrito, um coração aquebrantado, pessoas sedentas, pessoas apaixonadas, pessoas que dizem: Deus, eu quero mais, eu sei que o Senhor tem mais, eu sei que o Senhor pode dar mais, eu sei que o Senhor pode manifestar mais, então vem, Ele vem.
Eu sou de um tempo que a gente não tinha grandes coisas, a gente não tinha coisas modernas, mas a gente tinha fome, a gente tinha sede de mais da presença de Deus, mais do poder de Deus. E quando Deus encontra um povo que quer o poder dele, a presença dele, a manifestação dele, a glória dele, ele vem. Os grandes avivamentos vieram porque alguém decidiu: Deus, nós queremos mais. Olha, nós ficamos sabendo que o Senhor fez isso, que o Senhor faz isso, que o Senhor vai fazer aquilo, então nós queremos mais. E quando esse povo começou a buscar Deus, começou a chegar diante de Deus, Deus chegou, querido. Os grandes avivamentos começaram porque homens e mulheres não estavam aceitando mais aquela condição espiritual. E esse pastor falou comigo: então eu preciso orar e jejuar. Foi isso aí. Sabe o que ele fez? 40 dias de jejum só na água e no Gatorade. Médico operando de jejum, 3, 4 cirurgias às vezes por dia. Agora eu conversei com ele há alguns dias. O céu não abriu, o céu escancarou na vida dele. Toda situação que tinha que resolver, Deus foi pondo um pingo aqui, ajustando aqui, consertando aqui, arrumando aqui, preparando aqui, prosperando de lá, aliançando aqui, promovendo aqui, exaltando aqui, fazendo aqui. Mas ele fez isso para Deus fazer isso? Não. Ele fez porque ele queria mais de Deus. Ele entendeu que no mundo espiritual ele só ia vencer se ele realmente acessasse o mundo espiritual para valer. Outro pastor amigo meu falou: rapaz, a igreja não está legal. Foi, querido, a igreja é a cara do pastor. Então tá bom, eu vou começar a fazer um culto 5 horas da manhã na igreja, toda segunda-feira, 5 da manhã. E começou. Aí a igreja começou a vir para o culto. Culto até 6h30. Quem ia trabalhar às 7 vinha no culto, louvor, pregação, palavra. O pessoal ia trabalhar na segunda-feira. Chegava na empresa, uma atmosfera diferente. Chegava no trabalho, uma atmosfera diferente. Aí o povo começou a falar: mas o que está acontecendo com você na segunda-feira? Porque toda segunda-feira você chega aqui, tem um brilho diferente, tem um sorriso diferente, tem uma presença diferente, tem uma sensação diferente. O que você está fazendo antes de você vir trabalhar? Eu estou indo para a igreja buscar a Deus. Aonde que é a igreja? Eu quero ir também. Eu quero ir nessa igreja. Eu quero sentir o que você sente. Eu quero carregar o que você carrega. Eu quero ter o que você tem. Irmãos, tem um momento na nossa vida que a gente tem que decidir ser ousado ou permanecer do jeito que está. Chega um momento da nossa vida, irmão, acho que Deus coloca uma linha. Você está satisfeito com isso aí? Beleza, é daqui para cá. Mas se você quer viver coisas que ninguém viveu, é daqui para lá. Mas só que para cruzar essa linha, Deus não vai pegar o seu pezinho e vai colocar lá, não. É você que vai decidir. Quem se converteu há mais de 20 anos atrás sabe o que eu estou dizendo. O povo de Deus tinha uma fome de Deus, irmão. Acho que não dava sossego para Deus. Tinha pessoas que oravam tanto, buscavam tanto a Deus, que entravam na igreja, os demônios começavam a cair nos bancos, nas cadeiras. Pá, pá. Você passava no corredor, os demônios caíam para um lado e para o outro. E o mesmo Deus que fez, é o mesmo Deus que quer fazer novamente. O mesmo Deus que realizou grandes feitos no passado, é o mesmo Deus que está olhando do céu e procurando alguém insatisfeito, alguém que quer viver algo maior, alguém que quer desatar algo maior, alguém que quer viver algo maior. Na Bíblia, Deus não mandou Davi lutar contra o gigante. Davi não recebeu de Deus: vai lá e luta, vai lá e taca uma pedrada naquele gigante, vai lá e vence o gigante. Não, Davi, ele viu o problema, Davi viu o gigante, Davi viu que aquele gigante estava afrontando o Deus vivo, Davi viu que aquele gigante estava humilhando o povo de Deus, e Davi falou: você é comigo, eu vou enfrentar ele. Mas é um homem racional: não, Davi,
mexe com isso não, você é jovem, você é adolescente. Ele é homem de guerra, ele é violento, ele é guerreiro, ele é preparado. Não vai não, Saul, não vai não. Quer saber uma coisa? Eu vou te ajudar. Toma aqui a minha armadura, toma aqui meu escudo, toma aqui as minhas armas. Quero dizer uma coisa para você: a armadura de alguém não serve para você, você tem a sua mesmo. Sabe o que Davi fez? Davi foi contra o gigante. Sabe o que o gigante fez? Afrontou Davi, humilhou Davi, fez pouco caso de Davi. Davi não deu nem moral para ele. Sabe por quê? Quando você sabe o Deus que você serve, ninguém te abala. Quando você sabe o Deus que você serve, pode falar, pode gritar, pode falar o que quiser. Fala assim: não, Deus, eu estou contigo, o Senhor está comigo. Isso já é maioria, nós já somos maioria. E quando o gigante estava lá se preparando para vir para a guerra, Davi já partiu para a guerra. Tem coisas, irmãos, do mundo espiritual que não vai mudar se você não dar o primeiro passo. Ah não, mas isso aí eu sei, apóstolo. Não, apóstolo, eu sei que eu tenho que fazer isso. Então por que você não faz? Se você sabe, por que você não faz então? Eu estou esperando uma confirmação de Deus. Deus já confirmou, Deus já falou. Não, estou esperando Deus. Você está esperando Deus descer do trono dele, sentado, você lá na sua mesa e falar: ô filho, tá bem? Aqui eu sou o Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai, Adonai. Então, que dia que você vai fazer alguma coisa? Não. É quando você se move que Deus vai mover. Porque quando você age na terra, Deus reage no céu. E Davi agiu. E eu fiquei imaginando Deus lá do céu. Vai. Na hora que Davi lançou a pedra, eu fico imaginando Deus estendendo aquela mão dele. E pum! Puf. Interessante que quando o gigante caiu, primeiro ele caiu de joelho. Ele teve que reconhecer o Deus de Israel. Ele caiu de joelho, ó. Teve que olhar para o Deus de Davi. E depois ele caiu em terra. As batalhas que você tem que batalhar, é você que vai batalhar. Não deixe para os seus filhos fazer o que você tem que fazer hoje. Não deixe as batalhas que você tem que enfrentar hoje para os seus filhos amanhã. E quando nós somos pessoas espirituais, nós entendemos que nós temos uma estrutura que talvez que nossos filhos não têm hoje. Nós que somos líderes, nós temos uma estrutura que talvez o membro não tem. E Deus está contando com a gente. Deus está contando com a gente para mover, para Ele mover. Deus está esperando uma reação nossa para Ele fazer algo. Entenda uma coisa: se nós temos a mente de Cristo, nós temos que ver como Cristo vê e ter a percepção que Cristo tem. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou te contar o testemunho de outra igreja. O pastor estava querendo realmente viver um avivamento, e ele tentou muitas coisas e não deu muito certo. Mas ele decidiu afirmar um propósito com Deus em oração e jejum, ele e a igreja. Realmente orar de uma forma que eles não estavam orando. Isso começou a afetar não só a igreja, começou a afetar as famílias da igreja, começou a afetar os familiares dos familiares da igreja. E chegou a um ponto que todos estavam na mesma sintonia, no mesmo propósito, na mesma busca. E Deus veio e se manifestou. Irmãos, o México está vivendo um avivamento. Eu fui pregar numa comunidade, eu fiquei impressionado de ver o que Deus está fazendo numa comunidade. Porque eles encontraram um lugar que deseja o céu 24 horas. Eles encontraram um lugar que quer viver os céus 24 horas. E o reino de Deus, querido, é tomado por força, é por violência, no reino do Espírito. É muita oração, é muito jejum, é pagar o preço mesmo, querido. Não tem outro caminho não. Tem um preço que tem que ser pago. Jesus não manifestou o reino de Deus sem antes estar com Deus. Jesus não manifestou cura, milagres, sinais e maravilhas
antes de estar com Deus. Mas depois a Bíblia diz lá em Lucas que Jesus entrou no deserto cheio do Espírito Santo. Mas o mesmo Lucas diz que Jesus saiu no poder do Espírito Santo. Então entenda uma coisa: quando você entra em Deus, vai acontecer algo na sua vida. Se você está cheio, prepara para transbordar. Se você está transbordando, prepare para aumentar. Se você já está transbordando, já está aumentando, já está derramando, então prepare para se manifestar. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa precisa acontecer. Aí tem pessoas que ficam minutos com Deus e querem ver o céu, querem ver a glória. Não, querido, funciona não. Fique horas com Deus e minutos com os homens, e você vai ter todas as respostas que os homens precisam. Charles Finney, o dia que ele estava mais pressionado em tantas coisas a fazer, era o dia que ele ficava mais com Deus. Morris Cerullo, eram os dias que ficavam mais com Deus. Esses homens acordavam 3, 4 horas da manhã e não saíam ali antes das 9, 10 horas da manhã. Kathryn Kuhlman, antes de pregar, antes de ministrar, ela ficava pelo menos 4 horas com o Espírito Santo. E as primeiras pessoas que sentavam na frente, ela pedia a equipe para escolher. São pessoas de fé, são pessoas famintas por Deus, põe todo mundo para sentar na frente. Mas quem é crítico, quem julga, quem não tem fome de Deus, põe para sentar lá atrás. E sabe qual que era a oração de Kathryn Kuhlman? Senhor, eu me rendo a Ti. Espírito Santo, eu me rendo a Ti. Espírito Santo, eu me rendo, eu me entrego, eu me lanço, eu me prostro, eu me derramo diante de Ti. Esta é a oração dela. Agora vai ver o que essa mulher fez. Vai ver o que Deus usou essa mulher para fazer. Porque ela chegou num ponto que ela não somente se entregou, mas ela se rendeu totalmente. E se você quer viver algo sobrenatural na sua vida, eu estou te dando 2 chaves espirituais aqui. Uma delas é você se render, a outra é você se entregar. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Aleluia. Irmãos, as coisas espirituais, as armas que Deus nos deu para movimentar o mundo espiritual, são armas espirituais. O natural não muda o espiritual, mas o espiritual muda o espiritual, que muda o físico, que muda o natural. Quando Paulo e Silas estavam presos, eles usaram 2 chaves espirituais: o louvor, a adoração e a oração. Louvor, oração. Louvor, oração. Oração, adoração. Sabe o que aconteceu? Um básico. Houve um terremoto. Abalou aquela cadeia. Interessante que a parede não caiu, foi as portas que abriram. Como que um terremoto? Há 2 anos atrás eu estava no México, no dia do terremoto. A casa tremeu tudo, eu pensei que a minha glicose tinha baixado, né? Vi a casa balançar assim, falei, nossa, o que está acontecendo aqui? E aí os militares, corre, 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 é um terremoto. Nós chegamos lá na rua, o chão movimentava. Mas quando houve um terremoto naquela cadeia, a parede não caiu, a parede não trincou, mas as portas se abriram. Porque quando você adora e quando você ora, há um reboliço no mundo espiritual que começa a abrir, que começa a destravar, que começa a romper, que começa a trazer a manifestação dos céus à terra. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 1. Depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu buscar o Senhor e programou um jejum e todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor.
Josafá levantou na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Até aí. Agora, se você pegar o capítulo 18, você vai ver que Josafá ele fez uma aliança errada. Deus não pediu para ele fazer aliança com aquele homem. Alianças erradas atrasam o propósito de Deus na sua vida. Alianças que Deus não permite, alianças que Deus não pediu para serem feitas, travam aquilo que Deus tem na sua vida. Mas pela misericórdia, Deus ainda poupou a vida de Josafá. Josafá ele tinha um grande exército. Josafá ele tinha uma estrutura muito grande. Mas agora no capítulo 20 ele aprendeu a lição. Quando ele ficou sabendo que um grande exército vinha contra ele, ele não reuniu o seu exército, chamou os seus oficiais e falou assim: quantos homens a gente tem para a guerra? O que a gente tem para guerrear? Ele não fez isso. Quando Josafá ficou sabendo que estava vindo um grande exército, Josafá ele não chamou ali os seus consultores para tomar uma decisão. Não. Josafá entendeu que essa guerra não era pela força do braço, mas essa guerra tinha que ser Deus. Nós precisamos entender até onde a gente vai, e nós precisamos entender aonde Deus entra. E o que ele fez? Ele foi buscar ao Senhor. Ele declarou o que? Um jejum. E o povo se reuniu com Josafá para quê? Para buscar o Senhor e jejuar também. E a Bíblia diz agora que Josafá orou ao Senhor. Ele lembrou quem era Deus. Ele lembrou o que Deus tinha feito. E ele chegou para Deus e falou: ó, Senhor, recebi uma notícia aí, que vem um grande exército contra nós. Sabe o que Josafá fez? Ele estava com um problemão. Ele falou: Deus, está acontecendo isso aqui, ó. Irmãos, aqui tem outra chave espiritual. Muitas respostas que a gente quer de Deus, para muitas situações que nós estamos passando, enfrentando, em diversas áreas da vida, só tem uma solução: quando a gente se dobra diante de Deus e começa a buscar a Ele. Quando Davi chegou no acampamento, Davi bateu o olho: cadê a família dele? Davi bateu o olho: cadê a família dos soldados? Todo mundo começou a chorar, todo mundo entrou em desespero, até o próprio Davi. Sabe o que Davi fez? Traz lá o colete sacerdotal. Ele foi buscar o Senhor. Deus, eu devo perseguir ou não? Eu devo ir ou não? O Senhor disse para ele: vai, porque você vai trazer de volta o que te pertence. Vai, que você vai ter êxito. Vai, que eu estou contigo. Ele foi. Ele tinha 600 soldados. Os homens estavam cansados da guerra. 200 não aguentou acompanhar. Davi deixou eles e foi com 400. E no meio do caminho, Davi achou um egípcio caído. Deixaram ele para trás. Davi deu comida. Davi ajudou ele. Ele se levantou e falou assim: você pode me levar onde levou a minha família? Vou te levar lá. Tudo aconteceu porque um homem se dobrou diante de Deus. E todas as vezes que você se dobrar, que você se prostrar, Deus vai se revelar a você. Deus vai falar o que você tem que fazer. Deus vai falar para você o jeito que você tem que fazer. E Deus vai te falar o como você tem que fazer. Mas hoje nós vivemos na era do fast food. Deus amado, Deus querido, Amandébia, Senhor, fala comigo, me dá a resposta, Senhor. Mas Deus não falou. Eu acho que eu orei com pouca fé. Eu vou pôr mais fé. Aí você ora. Não, eu vou colocar a mega fé agora. E você ora com a mega fé. Deus pode responder em 1 segundo, em 2, em 3, em 5. Mas muitas vezes Deus não te responde de imediato.
Porque Deus quer ficar com você. Não é você ficar com Ele não. É Ele que está interessado em você ficar com Ele. Deus quer que você pare e reconheça quem Ele é. Deus quer que você pare e tenha intimidade com Ele. Deus quer que você pare para Ele te falar e te contar coisas insondáveis que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas você não para. E Deus, Ele tem que ceder o seu capricho. Não, Deus, porque tem que ser agora. Ah, Senhor, se você não falar comigo. Deus não é seu empregado. Deus fala na hora que quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Mas quando Deus olha para um homem e fala assim: ó Deus, ó, eu não vou contar nem com isso aqui, nem com isso aqui, nem com isso aqui. É nós dois. Aí Deus fala: ah, agora é só nós dois? Então peraí, você vai fazer isso, mais aquilo e mais aquilo. Sabe por quê? Porque você olhou para mim e falou assim: eu dependo de ti. Quanto mais dependente de Deus você é, mais Deus vai se revelar a você. E Davi chegou lá no acampamento, venceu todos os seus adversários, trouxe a família dos seus soldados e ainda trouxe os despojos. Toda guerra depois tem despojos. E o despojo é para você. Agora Josafá, ele se rasga diante de Deus. Ele não estava com ideias, não, ele estava com o coração buscando Deus respostas. E quando Deus encontra esse coração em você, um coração faminto, um coração dependente, um coração que quer de Deus, Deus vai dar. Deus vai se revelar. Você está aqui, querido? Amém? 2 Crônicas capítulo 20, versículo 12. Vamos seguir aí. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 12. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até de colo estavam ali em pé, diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jazael, filho de Zacarias, neto de Benai, bisneto de Jeiel e trisneto de Matias, levita descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutai todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenha medo e nem fique desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Vou repetir: não tenha medo, nem fique desanimado por causa desse grande exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Olha quando Deus encontra um homem dependente dele. Ei, peraí, chega para cá, fica aqui, filho, deixa que eu vou assumir a frente agora. Essa parada é comigo, não é com você mais não. Esse problema não é mais seu, é meu. Essa peleja não é mais sua, é minha. Essa adversidade não é sua, é minha. Quando um homem sai de cena, Deus entra para fazer. Mas Deus só pode entrar quando você dá permissão para Ele entrar. E muitas vezes a gente fica quebrando cabeça: nossa, o que eu vou fazer? Ah, eu preciso resolver isso, eu preciso pagar aquilo, eu preciso... Sabe o que você faz? Vai buscar a Deus. Está minha esposa aqui, irmãos e irmãs, nós já passamos cada situação. Cada situação difícil. Uma vez, há uns 5 anos atrás, mas nós estávamos vivendo uma guerra tão violenta, que um dia eu cheguei num monte e falei: Deus, eu não quero orar, porque eu estou orando, parece que não está acontecendo nada. E eu desabafei para Deus, abri meu coração para Deus, e eu caí prostrado no chão. Eu estava até sem força já de lutar, porque eu estava tão intensa. E um anjo veio, me colocou de pé. Eu fiquei em pé, eu com a cabeça baixa. Ele pegou do meu queixo, levantou. E eu estava orando de frente para uma serra. Deus falou assim: a partir de agora, nunca mais eu quero ver você abaixar a tua cabeça. Eu quero que você fique de pé, porque eu te sustento, eu te mantenho, e eu pelejo as suas pelejas. Porque muitas vezes Deus está em silêncio, não quer dizer que Deus não está te ouvindo. Deus está te testando.
Mas eu estou orando, Deus não está falando nada. Não, não, Deus está te testando para realmente ver se você vai deixar de fazer ou você vai tomar a frente para fazer. E eu lembro certinho, naquela semana Deus fez uma reviravolta, irmãos. Deus resolveu coisas que só Deus poderia resolver. Sabe o que Deus quer de mim, de você? Franqueza. Deus quer que você chegue diante dele e fala mesmo. Abre o teu coração para Deus, sem reservas. Chega e fala para Deus. Ó, Deus, está acontecendo isso, 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 isso. Só sabe, conhece. Fala para Deus, irmão. E eu quero te falar uma coisa. Muitas vezes você está chegando diante de Deus e abrindo seu coração para Deus, aí a lágrima começa a cair. Fica tranquilo, essa lágrima não cai no chão antes de chegar no trono de Deus. Porque toda lágrima que cai do seu rosto, o anjo vem primeiro, colhe e leva lá diante de Deus. A sua lágrima não cai em vão. Primeiro ela chega até Deus, antes de cair no chão. E eu aprendi isso com Deus. Ser dependente dele a um ponto, irmão, que a gente não mexe uma vírgula se Deus não disser. A gente não dá um passo se Deus não falar. E Deus, Ele gosta de pessoas assim dependentes dele. E agora o Senhor usou o profeta para dizer: essa peleja não é sua, é minha. Mas vamos continuar o texto para você entender melhor. Versículo 10. Não, versículo 16. Amanhã desça contra eles, e eis que virão pela subida de Zins, e vocês encontrarão no final do vale, em frente do deserto de Jeruel. Olha o que Deus diz. Deus deu a instrução: desçam, eles vão vir para um caminho, vocês vão chegar para o outro. Deus, meus irmãos, Deus é estrategista. Deus é impressionante. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tome suas posições, permaneça firme e veja o livramento que o Senhor vos dará. Ó Judá, Jerusalém, não tenha medo e nem desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Versículo 18. Josafá prostrou com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostraram e adoraram perante o Senhor. Então os levitas desceram dos coatitas e dos coreias, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tocã. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escute-me, Judá, povo de Jerusalém, tenha fé no Senhor teu Deus, e vocês serão sustentados. Tenha fé nos profetas e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantar ao Senhor e louvar com o esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: dê graças a Deus, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. Eles foram derrotados. Os amonitas, os moabitas atacaram os do monte de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrar os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. 3 chaves aqui. Josafá, ele recebeu o recado, ele não interferiu, ele deixou Deus fazer. Segunda coisa, Josafá se prostrou diante de Deus. E todas as vezes que você se prostra diante de Deus, Deus te mantém de pé diante dos homens. A outra coisa que Josafá fez, ele convocou o ministério de louvor. Interessante, como que você vai para uma guerra, você vai lutar numa guerra, e você não vai levar soldados, você não vai levar artilharia, você não vai levar pessoas preparadas para a guerra. Com Deus, muitas vezes, Ele dá uma estratégia diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer. Pegou o ministério de louvor da época. Ó, vocês vão na frente, e vocês vão louvar a Deus. Mas aqui tem a terceira chave espiritual. Eles saíram de madrugada.
Você sabia que as suas orações têm um peso sobrenatural nas madrugadas? Eu amo os que me amam, os que me buscam de madrugada me encontrarão. Jó, ele orava ao Senhor e apresentava sacrifícios a Deus pelos seus filhos na madrugada. Mas lá em Mateus está escrito que o inimigo vem pela madrugada e joga o joio no meio do trigo, na madrugada. E quando você paga o preço para orar de madrugada, você vai ver como as suas respostas de oração serão respondidas mais rápido. A madrugada, ela tem uma chave espiritual. Jesus, ele passava as madrugadas orando. Ele deu exemplo. Jesus se manifestava nas madrugadas também. E agora eles saíram o que? De madrugada. Eu fico imaginando, irmão, soldados daqui, soldados de lá, soldados de lá, e o mistério de louvor de Josafá aqui adorando. Só adorando. Porque a adoração é uma chave espiritual que traz os céus à terra, que traz a manifestação dos céus à terra. E eles estavam adorando. Aí um começou a lutar contra o outro. Os próprios, houve confusão no arraial dos inimigos. Aí depois que um exército venceu o outro, o próprio exército começou a lutar contra eles. Josafá venceu, sem uma espada, sem uma lança e sem um arco, mas na dependência de Deus. Se você quer vencer as suas batalhas, aqui está a chave espiritual. Busca o Senhor até Ele te disser o que você tem que fazer. Busca o Senhor até Ele se manifestar da forma que você vai entender. Busca o Senhor com oração, com jejum e adoração. Porque quem está mais interessado em vencer os seus inimigos é o próprio Deus, que te chamou para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Aquele que está mais interessado em ver as suas pelejas vencidas é o Deus que diz que Ele é maior, e maior é aquele que está contigo. Aquele que está mais interessado em ver o nome dEle ser glorificado através da sua vida é Deus, querido. E parece que tem um momento na nossa vida que Deus, Ele quer nos parar de tudo, para nos revelar tudo. E parar numa era que nós estamos vivendo. Coisas estão acontecendo rápido, tudo hoje é rápido. Mas Deus não mudou, Ele não muda. Eu sou o Senhor e não mudo. Ah não, mas eu sou tão ansioso. Nossa, eu sou tão preocupada. Ei, lançai sobre Ele a sua ansiedade, lançar sobre Ele a sua preocupação, porque Ele tem cuidado de vós. Aquietai-vos, descansa o teu espírito, aquieta o teu coração. Deus não fala no meio do caos, porque quando você aquieta, aí você começa a ouvir a voz dEle. Quando você sossega, você começa a perceber as instruções dEle. E não é fácil, mas é preciso. No meio do caos, Davi teve que parar e teve que buscar a Deus. No meio do caos, Josafá teve que parar tudo para buscar algo em Deus. E o que aconteceu aqui? Se passou um caos. E esse grande exército, que se dizia grande exército, se tornou em nada diante de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que graças a Deus, porque a nossa vitória vem do Senhor Jesus. Joga para mim aqui, meu querido. Estou terminando a palavra já, querido. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Pode subir o ministério de louvor, por favor. Mas graças a Deus,
que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você entendeu aí? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então nós temos que agir como tal no reino do Espírito. E se nós estamos assentados nas regiões celestiais, a ação é de cima para baixo, não é de baixo para cima. Porque nós estamos numa posição no reino do Espírito, acima de principados, potestades e dominadores do mal. E o Senhor nos deu poder e autoridade contra eles. Mas graças a Deus que a nossa vitória vem do Senhor Jesus Cristo. E meditando nesses textos, eu observei uma coisa: no Antigo Testamento eles não tinham Jesus como nós temos hoje. Eles não tinham o poder e a autoridade de Cristo como nós temos hoje. E eles não tinham o Espírito Santo 24 horas como temos hoje. Mas eles tinham uma dependência total de Deus. Eles tinham uma entrega total diante de Deus. Quando Abraão foi guerrear, ele não chamou o exército de fora para lutar. Ele levantou-se da sua casa para lutar junto com ele. Ah não, mas eu vou começar a buscar, eu vou começar a orar, eu vou começar a jejuar, eu vou começar a entrar mais de Deus, o diabo vai se levantar, ele se levanta para cair. Nossa, mas eu comecei a buscar a Deus, as coisas começaram a piorar na minha vida. Não, não piorou não, é porque às vezes Deus está tirando coisa da sua vida que você não percebeu que precisa tirar. Às vezes Deus está mudando as coisas da sua vida, mas você acostumou com o Santíssimo. O problema é esse, você acostumou com o Santíssimo. Você lembra lá quando a arca ficou na casa de Abimeleque? Os filhos dele acostumou com a arca. A arca de Deus está aqui, a arca de Deus está aqui, a arca de Deus está aqui em casa. E quando foi levada no carro lá de boi, a arca foi cair. O que eles fizeram? Eles foram segurar. Foram consumidos. Você não pode acostumar com o Santíssimo. Você tem que viver o Santíssimo. Entender que o temor e o temor de Deus precisam estar na sua vida 24 horas. E a arca ficou na casa de Belé. O que aconteceu? Nada. A arca foi para a casa de Obed-edom. Deus mudou a casa, mudou a família, mudou a plantação, mudou a terra, mudou tudo que aquele homem tinha. Deus fez. Sabe por quê? A presença de Deus está na minha casa. Aleluia, a presença de Deus está na minha casa. Essa arca aqui é a presença de Deus na minha casa. Aleluia, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, obrigado pela tua presença estar na minha casa. Ele não acostumou, mas ele acessou o Santíssimo. Entenda uma coisa: muitas vezes o diabo quer provar para você que você está buscando a ele, você vai buscar mais, ele vai se levantar, porque ele quer te intimidar. Josafá não se intimidou, Davi não se intimidou, Paulo não se intimidou, Pedro não se intimidou, os apóstolos não se intimidaram, a igreja primitiva não se intimidou, porque eles entendiam a identidade deles em Cristo. E Jesus disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Você não está sozinho nessa. Você não está sozinho nessa. Ele está com você. Em Atos capítulo 4, versículo 29 e 30, a igreja começou a perseguida. Não fale nesse nome, não pregue nesse nome, não realize milagres nesse nome. Sabe o que eles fizeram? Eles correram para dentro de casa, fecharam a porta, fecharam a janela. Falaram: gente, fica todo mundo aqui quietinho, ninguém fala mais de Jesus, ninguém fala mais nada de Deus. Não, eles falam: Deus, o Senhor está vendo as perseguições aí. Deus, o Senhor está vendo que o povo está vindo contra nós. O Senhor está vendo que quer prender a gente. O Senhor está vendo que quer calar a nossa boca. Senhor, nós estamos aqui, mas nos dá mais poder, nos dá mais autoridade, nos dá mais ousadia para realizar sinais, prodígios, milagres
fazer mais. Se nós estamos incomodando, nós queremos incomodar mais. Se nós estamos fazendo, nós queremos fazer mais. Ah, irmão, a Bíblia diz que aquele lugar moveu, aquele lugar tremeu, e a glória de Deus entrou naquele lugar, e que todos eles foram cheios do Espírito Santo, querido. Oh, eles não pediram para falar, eles pediram a Deus para avançar. Oh, eles não pediram Deus para tentar fechar a boca dos adversários, não. Deus pediu para abrir mais a boca deles, para colocar mais óleo na cabeça deles, para ungir mais eles, para capacitar mais eles. Ei, querido, o reino do Espírito é assim. O reino do Espírito é assim.